Eu estou ansiosa para começar essa carta, estudar a carta de 1 João. Nós fizemos a oficina de treinamento, não se esqueça disso. O que nós fizemos um tempo atrás aí foi o treinamento do método indutivo na carta de 1 João. Agora nós vamos estar, como cientista, nós vamos estar ali destrinchando, tirando a pelinha da, da rã, do sapo, para examinar, para ver o que tem lá dentro, o que é que realmente Deus quis nos falar. E se ficou alguma coisa para trás, agora vai vir a superfície. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de palavras claras, né? Então, se ficou alguma coisa, Deus vai nos trazer a revelação. Cristo é o centro da história e ele também deve ser o centro da nossa vida. Uhum. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Hoje, vocês estão com a apostila? Sim. Então, peguem todos a apostila e nós vamos pedir uma pessoa para ler. Uma pessoa vai ler essa parte da introdução aqui, ó, como aqueles que têm o título, vai começar aqui e vai ler até o item número 2 da página número 4. Entenderam? Uma pessoa vai ler essa introdução. E depois da leitura da introdução, logo em seguida, nós precisamos de 5 voluntários para ler, cada um vai ler um capítulo da carta de 1 João. Entenderam? 5 pessoas, 5 irmãos, cada um lerá um capítulo da carta de 1 João, logo após a leitura. Por quê? Porque nós vamos fazer hoje, nesta aula, a primeira parte da lição do dia 1, que é as primeiras impressões da carta. Então, você preste atenção e quando nós acabarmos a leitura da carta, nós já vamos escrever na página de número 8, dá uma olhadinha na página 8. Ali na página 8 está escrito resumo de observações de 1 João. E a primeira parte ali está escrito primeiras impressões. As primeiras impressões é a mesma coisa quando você recebe uma carta de alguém. Agora não tem mais muita carta, né? Nem existe isso. Mas, quando você recebe uma mensagem, quando você recebe um e-mail, você lê e tem aquela impressão: ah, fulano está triste, fulano está chateado, fulano está muito feliz. Então, essa impressão da carta é que nós vamos escrever. E depois eu vou dar para vocês a oportunidade de compartilhar as suas impressões. Eu sei que é bastante informação, mas nós vamos começar. Quem vai ler a primeira parte da apostila? Até o item, inclusive o item 2. Quem quer ler? Vamos rápido para não perder, para a gente ganhar tempo. Começa na página 3, Martinha? Isso. Começa ali Eu no leio, O. então. O. Ó, como aqueles que têm o título de cristãos precisam de mensagem do livro de 1 João.
Olhe ao seu redor para ver o fruto do frequentador mediano das igrejas em nosso país, que acha que goza de uma boa posição diante de Deus em virtude da sua vida na igreja. Meu Deus, Ele anda nas trevas ou na luz? Isso é um cristianismo genuíno? Você vai descobrir a resposta em 1 João, dia 1 e dia 2. O homem não pode compreender a verdade de Deus meramente por ficar exposto a ela, pelo conhecimento acerca dela, nem por meios naturais. A verdade de Deus é revelada pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, de 9 a 14. Pode ler. Portanto, não se Não, deve procurar André, fazer estudos vai. bíblicos sem oração, pedindo sua revelação. Assim sendo, ore agora e peça a Deus pelo seu Espírito que revele sua verdade a você. Vamos ler também 1 Coríntios 2, de 9 a 14. eu já consegui tirar isso. Não, eu quero não sair, eu quero que não me mostre. Pode ler você mesma, Valéria. Então, acabei de perceber que a minha Bíblia ficou lá na sala, vou lá pegar. Tá. Eu estava assim, com certeza de um livro do Chico. Primeira Coríntios 2, de 9 a 14. Abram suas Bíblias. Aqui nós vimos que o homem natural, ou o homem mesmo, nós mesmos, nós não conseguimos compreender as verdades de Deus só com o nosso intelecto. Ela primeiro é revelada no nosso espírito, por isso que precisa do novo nascimento. É o novo nascimento que nos habilita para entender as coisas espirituais. Então, nós precisamos, para compreender as verdades de Deus, precisamos nascer de novo. Quem ainda não teve a experiência do novo nascimento, precisa pedir para Deus que precisa ter essa experiência. E nós vemos em 1 João que a gente precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele vai nascer em nós. E agora, e também disse que nós, para entendermos, precisamos pedir que o Espírito revele a nós. E nós já oramos pedindo esta revelação com a Jailma. E a Valéria vai ler também 1 Coríntios 2, de 9 a 14. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso, não precisa explicar, porque está bem claro, né? Pode prosseguir na leitura, Valéria, por favor. Preceito aproxima. O homem não pode compreender. Peraí. Não, já li. Preceito aproxima a palavra de Deus indutivamente. Nós cavamos a própria Bíblia ao invés do livro. Ao invés dos livros que falam da Bíblia. Isso nos permite descobrir o que a Bíblia fala de si mesma. Num estudo bíblico indutivo, é sempre vital que o livro seja pesquisado como um todo antes que você o disse que capítulo por capítulo, versículo por versículos.
Depois você verá como as partes se relacionam no seu todo. Também porque o nosso estudo é indutivo. Não consulte os comentários até que seja permitido. Se você seguir essas instruções, meu amigo, você descobrirá que o seu estudo bíblico está tomando uma nova perspectiva e dimensão. Na lição dessa semana, você estará fazendo uma perspectiva geral. O propósito da mesma é ajudá-lo a ver a estrutura do livro e, assim como o autor alcança o seu propósito em escrevê-lo. Se esta é a primeira vez que você está fazendo o preceito, eu vou orientá-lo passo a passo nesse processo. Provavelmente seria de grande ajuda se você lesse a seção intitulada Perspectiva Geral do livro, no Como Estudar Sua Bíblia Preceito sobre Preceito. Essa é sempre a semana mais difícil do curso, então fique firme aí e você logo vai ganhar essa. Pode ler, até o 2. No apêndice, você vai encontrar o livro de 1 João datilografado com espaço duplo. Nós o chamamos de folhas de registro de observação. Use-os para ler o livro de 1 João. Ao lê-lo, não pare para decifrá-lo. Simplesmente sente e leia como se fosse uma carta que você acabou de receber do correio. Na página 8, seria isso? Dessa lição, você vai encontrar um quadro intitulado Resumo de Observações de 1 João. Quando você terminar de ler, anote no quadro as suas primeiras impressões ou pensamentos de 1 João. Obrigada, Valéria. Até aí. Agora, eu vou pedir que um irmão leia o capítulo 1 de 1 João. E vamos prestando atenção para sentir o clima, para sentir o que João está tentando dizer, o que ele está sentindo ao escrever essa carta. Então, nós vamos, assim, escrever as nossas primeiras impressões. A partir não é daquilo que nós sentimos, mas daquilo que nós percebemos que o autor está sentindo ao escrever a sua carta. Então, quem quer ler o primeiro capítulo? Está desligado o microfone. Pronto, Não, liguei. tá. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e nós mesmos nos enganamos, e a verdade está em nós, não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Outra pessoa, outro irmão, continue lendo capítulo 2. Capítulo 2, 1 João. Irmãos, não pode parar, senão a gente não vai ter tempo hábil. Precisa ir um atrás do outro lendo, por favor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, ou consolador, temos um advogado, para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que se diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que se diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, e desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão até agora, está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai? Conhecestes o Pai? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai.
Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Obrigada, irmã Kátia. Próximo. Capítulo 3. Vedes que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar o pecado, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele e a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedirmos, dele recebemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Próximo. Obrigada, Jair. Capítulo 4. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, no qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. A qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou nós, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem dado é caridade. E quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que, no dia do juízo, tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos, e ele porque nos amou primeiro. Nós nos amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Obrigada, irmã Sônia. A Bíblia da irmã Sônia está traduzida amor por caridade. E caridade não é nada mais do que o amor em ação. E é bem propício para esta carta, porque o próprio apóstolo disse, né, que nós não devemos amar de palavra ou de língua, mas de fato e de verdade. Então, amor não é palavra, amor é ação. Então, caridade é a ação do amor. É o amor em movimento. Próximo, último capítulo, capítulo 5 de 1 João.
Quem lê? Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que ama ao Filho, todo aquele que ama ao Filho, ele ama aquele que é ao que ele é nascido. Isso que ele chama de amamos o Filho de Deus. Nós amamos a Deus e nós amamos o Filho de Deus. Ele criança é a caridade de Deus. E a Deus os seus mandamentos e os seus mandamentos não são encarnados. Todo o que é nascido de Deus vem do mundo. E essa é a vitória que Deus do mundo. A nossa fé. Não é aquilo desse mundo, não é aquilo que fez Deus de Deus. Esse é aquele que veio por água e sangue. Isso é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é aquilo que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque quem são os que testificam no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E quem são os que testificam na terra? O Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam no outro. Se recebemos o testemunho de Jonas, recebemos o testemunho de Jonas, o testemunho de Deus é o maior. Porque o testemunho de Deus é este, de que seu filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa é a quem tem o Espírito na vida, quem é o Filho de Deus na sua vida. Ele saibais que temos a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa, pedimos a vontade que ele nos deu. E sabemos que nos ouve no Espírito pedido. Sabemos que alcançamos as pessoas que nos pedimos. Se alguém ouvir que o nosso pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àqueles que não ficaram para a morte. Há pecado para a morte. E esperança que vive para esse mesmo vitória. Toda necessidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é filho de Deus não peca, mas o que de Deus é virado não seja enxergar-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, todo o mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E que ele que é o verdadeiro cristão, isto é, o Filho de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, que é a vida eterna. Filhinhos, nós de Deus. Amém. Amém. Obrigada, Natália. Agora, vamos na página 8. E os irmãos escrevam ali, onde aparece as primeiras impressões, resumo, né? Resumo de 1 João, ali está as primeiras impressões que você teve desta carta. Quais são as primeiras, o que foi que você percebeu do apóstolo João? Qual foi o sentimento, o que você percebe
da pessoa dele para com aqueles irmãos no passado. Deu para entender? As suas primeiras impressões da carta. Eu vou falar a minha para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando, que às vezes não, nem toda vez a oficina de treinamento, então eu vou dar um modelo para os irmãos. Então, as minhas primeiras impressões são estas. Havendo alguns conflitos no meio dos irmãos, João, o apóstolo, foi inspirado por Deus para escrever sobre a verdadeira comunhão, pois ela vai conduzi-los à verdade sobre o pecado, sobre o novo nascimento, sobre o verdadeiro amor, e também faz um alerta sobre o que os que pretendem enganar, como os falsos ensinamentos. Digo que vejo o amor nas suas palavras. Aí agora você escreve qual foi as suas impressões da carta de 1 João. Vou dar uns 5 minutinhos. São 20 horas e 48 minutos. Então, vou dar uns 5 minutinhos para os irmãos escreverem suas impressões, tá bom? Depois você vai compartilhar com a gente qual foi as suas primeiras impressões de 1 João.
Pronto? Quem já terminou e quer compartilhar? Qual é a sua primeira impressão? Ou as suas primeiras impressões? Quais são? Pode falar, Ana Martinha? Sim, irmã Sônia. Fique à vontade. Eu fiz um resumo, algumas palavras, tá? Tá. Tem mais coisas, mas tem que ter mais tempo. Sim. Então, é as primeiras impressões, aquela primeira coisa que fica. Então, Amém. Que nós devemos ter comunhão com Deus, que nós devemos ter o amor para com os irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai de nos ter chamados de filhos de Deus. amém. Obrigada, irmã Sônia. Próximo. Lendo, eu percebi que João manifesta grande preocupação com a igreja e em querer orientar os novos convertidos e a igreja próxima dele, porque ele usa termos muito de alguém que tem relacionamento, pai, filhinhos. Então ele passa essa ideia de estar bastante preocupado com o que vai vir pela frente e ele tem que orientar esses novos convertidos. Essa é a primeira impressão que eu tenho. Obrigada, Valéria. Marta, eu concordo de falar. Para escrever o que eu penso é um pouco mais difícil, mas eu também vejo dessa forma. Eu vejo a grande preocupação do apóstolo em nos transmitir o grande amor de Deus para conosco, né? E é desde a vida toda, é do pequeno, é do adolescente, né, até o adulto, e a preocupação nos adverte também acerca do pecado, né, das astucias do maligno, e nos ensina, né, a nos amarmos uns aos outros. Ou seja, que a gente precisa andar com o coração cheio de amor todo o tempo, coração piedoso, né? E quanto mais a gente anda em amor, a gente peca menos, né? Porque quando a gente ama, a gente não mente, a gente não trai, a gente obedece a Deus, a gente transmite o amor de Deus, né? E aí vai. Próximo. Eu coloquei aqui Deus é luz e não há trevas nenhuma. E como igreja, precisamos viver em comunhão, amor, unidade como igreja de Jesus. Obrigada, irmã Vani. Próximo. Quem Coloquei mais? que o apóstolo, ele orientava a igreja, que dá a impressão que a igreja estava perdendo foco dos mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele nasceu, morreu e ressuscitou. E que o amor ser verdadeiro em obras, não somente em palavras. Então, a igreja, parece aqui que a igreja estava perdendo a comunhão. Estava perdendo foco em Deus e a comunhão entre os irmãos. Ele estava dando uma orientação à igreja para não perder aquilo que Cristo deixou para a igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele estava fazendo com que a igreja voltasse ao verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Parece que a igreja aqui estava perdendo o foco do verdadeiro evangelho. Essa é a impressão que eu tenho. Obrigada, irmã Kátia. Então, irmãos, eu vou deixar o dever para a gente fazer durante a semana, para a semana que vem. Então, nós vimos, eu espero que todos tenham feito as suas primeiras impressões, mas agora nós vamos captar de cada capítulo um pensamento principal, de cada capítulo, o pensamento principal. Eu chamei isso de justificativa.
Por quê? Porque eu separei os versículos que mais me chamaram a atenção e depois eu justifiquei porque eu separei aqueles versículos. Mas, de uma forma bem simples, leia novamente, capítulo por capítulo, e leia o capítulo 1 e escreva ali o assunto principal, o pensamento principal do autor naquele capítulo. E assim nos demais capítulos. Eu vou dar um exemplo do capítulo 1, que foi o que eu fiz, para os irmãos fazerem dos próximos capítulos para a próxima semana. Tá bom? Então, a minha justificativa é que seria o meu assunto principal, que eu percebi no capítulo 1 de 1 João, o autor está interessado que os seus leitores saibam a verdade sobre a comunhão, a alegria, o perdão dos pecados e que Deus é luz. Então, esses são os assuntos principais do capítulo 1. Agora, os irmãos façam os seus exercícios para a próxima semana. Lembrando de orar sempre antes de começar. E também orar depois para agradecer o discernimento que o Senhor Deus nos dá. Alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, eu vou pedir para o Alexandre, se estiver na sala, vou pedir para ele orar, para encerrar esse momento. E eu agradeço os irmãos que vieram, a fidelidade de vocês, e faço os exercícios, porque nós vamos amadurecer a nossa fé no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui pedir oração, porque nós vamos participar da atribuição, eu, a Giovanice, e está um pouco complicado. Queria pedir oração para a Giovanice, que está na sala, para mim, por favor, para que Deus nos abençoe no período de atribuição. Alexandre, você está aí? Se não, então vamos orar, irmãos. Pai, quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em torno da tua palavra, a liberdade que nós temos aqui no Brasil de estudarmos, quando em muitos países isso já não é mais possível. Então, muito obrigada, Deus, por esta liberdade. Também quero te pedir que abençoe a irmã Kátia, a irmã Giovanice, no trabalho que elas vão estar participando, que o Senhor as ilumine, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as fortaleça e que elas possam ser fiéis testemunhas, ó Deus, do teu amor, do Evangelho, das boas novas em Jesus Cristo, de que nele nós podemos nos reconciliar contigo. Dá-nos uma noite de descanso e prepara-nos, ó Deus, para o dia de amanhã, para as tarefas, tudo que nós precisamos desenvolver. Que seja desenvolvido de tal maneira que teu nome seja glorificado, honrado pelo nosso modo de viver. Muito obrigada por este tempo, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Nós oramos e agradecemos, porque até aqui tu tens nos ajudado. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima semana.